Olá, bem-vindo ao NauroCast, um programa de educação de psicologia esportiva gratuito e para todo mundo que tem interesse em psicologia, alto rendimento e adaptação esportiva. Essa é uma iniciativa da Rede Nauru para informar e educar todos aqueles que têm interesse na área. Eu sou Gabriel Rodrigues, seu host, e hoje a gente está aqui para falar de algo muito importante no esporte, que é como lidar com o erro, como lidar com a derrota. E para isso, a gente tem a Ana Paula, e, por favor, Ana Paula, bem-vinda, tá? Ela vai estar acompanhando, explicando como que funciona o tema, o que a gente pode fazer na perspectiva da psicologia esportiva e também como melhorar o alto rendimento e o bem-estar no esporte. Ana Paula, por favor, primeiro se apresente, o que a gente pode saber sobre você, como você trabalha. Olá, novamente, é um prazer estar aqui de novo. Então, para quem não me conhece ainda, não me viu nos outros episódios anteriores, eu me chamo Ana Paula, eu sou psicóloga aqui da Rede Nauru, trabalho com esporte há 4 anos já, esportes de alto rendimento, também já lidei também com esportes amadores também. Na verdade, né, amigo, a gente tem um pouquinho de tudo aqui, né? Sim. Então, eu estou aqui para a gente conversar sobre isso. Então, eu atendo também aqui na minha cidade, presencial. Eu sou de Santa Catarina, para quem não sabe, online também já atendi atletas do Brasil inteiro, também fora do país, também já tive alguns atletas que atuam fora do país. E esporte também sempre esteve na minha vida, então foi isso que foi uma escolha para mim entrar aí nesse universo. E é isso, é um prazer estar aqui e vamos conversar, que é sempre importante, né? Todo tema que está aqui no nosso podcast é importante. Muito. Ana Paula, hoje você está trabalhando principalmente com qual público, assim, dentro do esporte? Quais esportes, qual idade? Só para a gente contextualizar mais. Olha, o meu nicho que a gente sempre fala é automobilismo, mas a gente sai um pouco dele. Então, eu atendo Claro. muito de automobilismo, muito de futebol, futsal. Agora também estou tendo alguns atletas de tênis também. Então, assim, na verdade, eu atendo quase todas as modalidades, assim, até modalidades que eu nunca tive contato, agora eu estou tendo também. Então, assim, na verdade, eu sempre digo que nós, da psicologia do esporte, a gente sempre tem que estar aberto a essas modalidades, e é um prazer, né, conhecer o universo de cada uma delas. Então, vamos lá, vamos entrar um pouquinho no que a gente veio falar hoje. O erro. Como que a gente lida com o erro no esporte, hein? Pois é uma pergunta que todo mundo faz. Com Sim. certeza você já ouviu muito isso nas sessões, as pessoas perguntam o que eu faço com o erro. E a gente sempre vê que esse erro, às vezes, traz, assim, uma culpa muito forte do atleta. Ele Sim. fala, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, meu Deus, eu errei aqui, eu não sei o que eu faço. Então, o que eu digo para ele é a gente olhar para esse erro. E ele também perceber que aquilo ali é uma pequena parte, não é o todo. Porque muitas vezes tem pessoas que centralizam esse erro. Eu perdi um campeonato, eu perdi um pênalti, eu errei ali um saque no vôlei, né? Ou uma cesta no basquete. Então eles ficam se culpando muito ali, né? Vem essa culpa, eu não vou fazer porque a culpa é minha. Então a gente tem que olhar para isso também. O que você sente? Quais são os teus sentimentos com isso? Ah, se eu tivesse feito diferente, e fica muito também o e se? E se eu O fizesse em isso? E se eu si, fizer? verdade. Então a gente tem que, sempre falo para o atleta, vamos olhar para esse pensamento, para esse sentimento, e aí que a gente vai desdobrando as sessões, e aí como que a gente vai lidando com isso. Eu acho que junto da ansiedade pré-competitiva, o como lidar com o erro é uma das principais questões que leva a pessoa à terapia esportiva. Eu já tive muitos que procuraram por causa disso, porque entra num momento de que a derrota marca muita pessoa. Então, uma derrota é como se eu começasse a acreditar que dali para frente só piora. E nem sempre é assim. Exatamente. Mas me dá um exemplo de que algo que você trabalhou com alguém, como é que foi? Então, alguns exemplos que eu posso citar, eu esqueci de responder ali do público que eu atendo muitas crianças e jovens, ali adolescentes, que estão bem na fase de iniciação esportiva. Também atendo Sim. alguns adultos também,
Então, assim, para esse público que eu atendo, que é o público do comecinho, né, que está começando, então uma coisa assim que me marcou muito ali foi que a pessoa me trouxe essa demanda de eu me preparei o ano inteiro, chegou no dia da competição, não saiu como eu queria. E, meu Deus, veio aquelas pensamentos de eu vou desistir, para que eu fui, perdi o ano, né? Então, assim, no começo a pessoa não consegue ver ali o que aconteceu, né? Então, para ela ali, ela só centraliza ali mesmo o erro. Então, ela não consegue ver o que a gente faz muito nas sessões. Então, tirando isso, outras coisas positivas, o que aconteceu, né? O que a gente pode aprender com isso? Então, assim, geralmente, adolescentes, então, eles estão passando por essa fase de desenvolvimento que é muito intensa. Então, é 880. Então, também tem muitas vezes, né, Gabriel, de pessoas que às vezes não querem continuar, não querem vir, porque às vezes elas têm vergonha, têm medo de falar, né, de, nossa, eu me preparei, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Então, a gente tem que trazer e falar. Mas aqui você pode falar, aqui você está em um ambiente seguro e você pode conversar sobre isso. Né? Então, o que eu trabalhei com esse meu paciente foi isso, tá? Só existe isso que te marcou? Ou o que mais que foi de positivo? O que a gente pode mudar em relação a isso? Ah, o que teve de positivo é que eu tive treinos constantes, eu consegui fazer voltas rápidas, eu consegui andar numa pista que eu não tinha bom resultado. Então, isso aqui a gente pode manter. Então, o que você quer mudar? Então, assim, o erro que a gente, eu digo assim, nem só no esporte, mas assim, na nossa vida em geral, a gente muitas vezes assim, a gente meio que crucifica, né? A gente fica, meu Deus, nossa, agora é o fim. Né? Então, assim, para as crianças e adolescentes, eles encaram como se fosse o fim. Não dá certo, aí tem aquela preocupação dos pais, nossa, ele chorou, ele colocou para fora, sendo que eu digo, que bom que ele está colocando isso para fora, né? Ele tem que pôr isso para fora, ele não deve guardar. Então, com os adultos, eu não sei você, mas quando chega isso para mim, eu percebo que tem uma resistência, tem uma barreira que a gente tem que ir aos pouquinhos quebrando ela, né? Da gente conversar sobre isso. Então, às vezes, assim, eu percebo que com as crianças e adolescentes, eles naquela montanha-russa de emoções que eles sentem, eles conseguem falar, eles conseguem, foi isso, isso, aquilo. E para o adulto é muito diferente. Né? Então, que a gente já tem uns que pensam assim, eu não vou incomodar as pessoas com o que eu estou sentindo, né? Bobagem, para que eu vou falar, né? Mas a gente tem que falar. Então, como sempre digo para os meus atletas, se te incomodou, se te magoou, a gente precisa falar. Em algum lugar nós precisamos conversar sobre isso. A principal ferramenta da psicologia sempre vai ser essa. E a gente conseguir elaborar os sentimentos, elaborar o que acontece com a gente através da fala. E realmente eu sinto muito isso, de criança até adulto. Essa questão do pensamento catastrófico depois de uma derrota, e não, agora eu não quero mais, eu vou parar daqui para frente, não é para mim. Ou então do medo de errar e o medo do que as pessoas vão pensar. Eu tô acompanhando um jovem do Taekwondo e perdeu um brasileiro, chegou muito perto de se classificar para o terceiro lugar e perdeu. E a reação dele foi justamente essa, de interromper por completo. Mas aí, o que a gente trabalhou foi exatamente essa linha que você falou. Olha, mas olha onde você chegou. Você foi classificado. Você não está entre os 3, mas você está entre os 4, 5 melhores da sua categoria, do Brasil todo. E é enxergar a derrota de outra forma, né? E ver que mesmo ela é um processo de evolução também para o atleta. Em relação ao que as pessoas pensam, esse medo do que elas vão pensar, você já enfrentou isso na clínica? Já enfrentei, até esse paciente que você comentou do Taekwondo, é uma demanda, assim, para mim, no automobilismo, que é muito frequente. É muito frequente, assim, que 99,9% dos atletas de automobilismo trazem muito isso. De falar, mas se eu demonstrar minha emoção, as pessoas vão pensar que eu sou fraco. E aí eu pensei assim, tá, mas por que fraqueza? Por que emoção é fraqueza? Então a gente teve que fazer também
ali essa mudança de pensamento de não, o que você está sentindo não é fraqueza, é uma emoção, é algo que você sente, emoção é normal, né? Parece uma coisa de sessão que a gente faz com crianças de, ó, isso é raiva, isso é medo, isso é frustração, isso é alegria que você sente. Então, é isso que a gente tem que trazer isso, né, pro atleta, né? Então, muitas vezes trazem isso para mim de, se eu senti tal coisa foi porque eu fui fraco. Ou tem as famosas comparações, né? Que ele fica, mas o fulano lá, assim, sabe, é uma realidade, às vezes, assim, que eu vejo que as pessoas, assim, nem sabem, né? Então, eles pegam exemplos de, mas o Max Verstappen é isso. Como eu falo, o Verstappen é o Verstappen. Mas o que o Messi faz isso. O Messi é o Messi. Mas eu tenho certeza, assim, sabe? Dando aquela certeza absoluta que eles não sentem nada na hora. Será que não? É como eu falei, quem disse que eles não sentem? Eles são seres humanos. Tem dias que as emoções deles vão estar mais, assim, a flor da pele, digamos, vão estar mais intensas, tem outros dias que não. Então, assim, tem essa comparação. Então, como eu falo, se for para a gente se comparar, digamos, eu falei, vamos olhar para o seu processo. Olha só, 3 meses atrás, como que você estava? Você estava com aquela ansiedade de competir, não ia nas competições, né? Não queria treinar porque ficava com medo que as pessoas iam me julgar, iam falar. E aí eu sempre digo assim, quem que está falando? É você? É uma coisa real ou a sua ansiedade que está falando? Ou a sua ansiedade que está dizendo, né, que não vai dar certo? Então, eu também faço muito essa mudança de pensamento. Então, vamos, para quem não sabe, eu sou da sistêmica, né? Então a gente trabalha com sistemas, desde família, equipe, todo mundo que está por trás. Então, como que é esse apoio que você recebe da sua família? Não, em casa todo mundo me apoia. Ótimo. Do seu treinador, como que é a tua relação? É uma relação que tem altos e baixos, tá? Fora dali, teus amigos, outras pessoas, como que é? Eles também me apoiam. Então, vamos pegar isso. Qual que é o saldo positivo que a gente pode tirar? Então, tem muito isso também, de pessoas que falam assim, mas o que o fulano vai pensar? Ou tem isso, mas a pessoa veio pela primeira vez aqui, competiu e conseguiu, e eu que estou há anos não consigo. Então, fica aquela baixa autoestima que a gente tem que trabalhar todos esses sistemas, né? Não, vamos lá, será que foi tudo ruim? Qual que foi o saldo positivo? O que você pode tirar disso? Porque, assim, você vê se o pensamento ansioso dele já vai bem além. Porque o fulano vai falar isso, porque o fulano vai falar aquilo. Às vezes o fulano nem vai falar nada, né? Às vezes a pessoa nem vai falar nada, ela vai dizer, nossa, que legal, né? Que superação que a pessoa fez, estava, assim, tendo uma dificuldade, ela foi lá, superou. Então, às vezes, é como eu falo com meus pacientes, será que a pessoa vai falar alguma coisa? Ou será que é você que está se cobrando ao extremo e está, às vezes, querendo jogar uma coisa que nem é da outra pessoa? É, de certa forma, a projeção daquele julgamento, né? Ela está se julgando muito antes de qualquer coisa. Essas questões, elas são muito sensíveis, principalmente com adolescentes e crianças, né? Mas uma coisa que eu acho importante é ressignificar o que significa jogar bem, pilotar bem. Porque isso, quando a derrota vem, e ela é extremamente comum no esporte, em todos os níveis, mesmo o Messi já perdeu muito jogo, o Neymar que perdeu muito jogo, o Verstappen também, todo mundo tem esses problemas. E lidar com a derrota não é algo pontual. A pessoa tem que ter noção que na carreira dela a derrota vai existir. E também existem outros tipos de derrota, né? Aquele paciente, aquele atleta que entra num processo de lesão, por exemplo, ele se sente derrotado. Ele se sente que não conseguiu, ele sente que teve esse problema. No seu caso, quando um paciente entra nesse momento catastrófico também, da derrota, como que você lida com isso? Eu tive recentemente e é bem nessa faixa etária, né, ali da juventude, porque o que acontece, né, é como se fosse um luto. Luto de eu tinha minha vaga no time, eu estava indo bem, também já tive de um atleta de lutas também, eu estava indo bem, eu estava conseguindo chegar na faixa que eu queria, na troca de faixas, tive uma lesão bem perto dessa troca de faixas,
Então, a gente tem que trabalhar, digamos, com esse luto, né? Porque algumas pessoas entendem que luto é só quando a gente perde um ente querido. Mas, na verdade, não. Tem vários tipos de luto, né? Um luto de a gente perder um título, eu perdi a minha titularidade, eu tive que sair desse time que eu gostava. Então, a primeira coisa que eu fiz com esses atletas é tá, vamos lá, vamos acolher as suas emoções, vamos olhar para elas ali, o que você está sentindo, né? Então, como eu sempre digo para um atleta de lesão quando eles vêm, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, é doloroso você parar, você estava ali com a sua titularidade, você estava com campeonatos, né, ali a ser disputado, então ele tem que parar por um tempo, né? Então, como eu falo para ele, como eu falei para esse caso do futebol, falei, pense que agora você tem que olhar para a sua recuperação física, então vamos tratar isso primeiro, né? Eu falei para ele, eu sei que físio também, então alguns atletas reclamam, porque eu vou ter que fazer físio, não sei o quê. Então eu digo para ele assim, então qual que é a tua primeira meta aqui? Então como que nós vamos trabalhar aqui? É você se recuperar, então vamos lá, vamos se recuperar. O médico disse que em um mês você volta. Então vamos trabalhar essa sua recuperação, né? Vamos trabalhar para que você volte fortalecido para essa sua volta, né? Então foi isso que eu trabalhei com esse atleta. Então, vamos trabalhar, né, que você volte melhor, né, volte com o seu foco que você estava. Então, é a gente trabalhar com esses lutos, né, e são esses estágios que acontecem, né, primeiramente a negação, por que comigo? Por que eu? Exato. Por que eu? Tudo é comigo, né, depois vem aquela raiva, que ódio, nunca acontece nada com outras pessoas, sempre comigo, porque eu, justamente no meu ano, que ia ser o meu ano, ou também tem aquela, como se fosse uma melancolia, mas ano passado eu estava voando, e agora eu não tô, então agora eu tenho que parar, outra pessoa está assumindo o meu lugar, porque outra pessoa vai ganhar, né? Então são fases do luto que a gente tem que trabalhar também, desde a negação, né? Até ele aceitar e falar, não, realmente, eu tenho que olhar para essa minha recuperação física, né? Porque ele vai precisar tratar isso, né? Então, quanto mais antes, melhor, né? Para ele voltar mais rápido possível para campo, para quadra, né? Para tatame, para pista, seja lá onde ele estiver, né? Então, a gente sempre vai trabalhando esses sentimentos que eles trazem ali. Então, como que é? Como que eu vou lidar com essa minha frustração? Que eu vou ter que parar de jogar, por 3 semanas. Então, como que é? Como que também essa raiva que eu sinto que eu vou ter que fazer físio, né? Fazer 3 semanas físio, não gosto. Mas por quê? Você tem que ir, né? Então, tem esses atletas que falam para mim assim, mas eu não quero ir na físio, né? Eu não quero ir. E eu pergunto assim, mas você não quer voltar a jogar? Quero. Então, você tem que por isso, né? Tem que passar. Então, são esses conflitos, assim, que eles trazem, né? Que a gente tem que se aprofundar. Que a gente tem que entrar também nesse mini luto que eles estão. Com certeza. Outra questão, eu não sei você, assim, mas tem alguns atletas que eu estou acompanhando que, às vezes, o jogo que eles perderam foi um dos melhores. Como assim? Eu estou acompanhando um tenista de 11 anos que ele jogou com o melhor da categoria dele. E foi um jogo extremamente acirrado. Foi numa final, foi tudo assim, um jogo extremamente acirrado. No final não deu certo. Só que essa visão, ele focou tanto naquilo que deu errado, que todo o resto se apagou. E eu não sei você, mas eu sinto muito que esse processo de mostrar as questões que estão acontecendo, estipular elas, estipular novas metas, igual você falou, olhar para o que é importante, o que aconteceu, o que não aconteceu, também é algo que ajuda muito o atleta. Quando se trata de uma derrota, assim, você trabalha com metas? Alguns casos eu trabalho sim, né? Principalmente quando tem atletas que me trazem que igual esse do futebol, daqui 3 meses eu tenho tal campeonato. Então a gente trabalha com ele. Então eu falei para ele, qual que é a parte agora que a gente tem que trabalhar? É a sua recuperação física.
Então, vamos trabalhar com isso, que eu falei para ele, você vai ter que fazer físio, né, vai ter que ter toda essa questão, que eu falei para ele, é importante para você, né? Então, vamos trabalhar isso. Então, 3 semanas é o que o médico deu. E tem aquela coisa também, né, que eu esqueci de mencionar, mas eu posso mencionar agora, que é quando a pessoa não volta, né, para a titularidade dela, ou não volta para a mesma performance, que é novamente, né, aquela questões e sentimentos, aquela negação, que às vezes a pessoa não tem, assim, paciência no começo, né, ele fala, ó, você acabou de voltar de uma lesão, mas um ponto positivo é que você não tá com dor, então isso que eu falei para uma atleta minha, você teve uma lesão que foi forte, eu falei para ela que, infelizmente, a recuperação é um pouquinho mais devagar, mas eu falei, vamos olhar para pontos positivos. Você não está sentindo dor quando você toca na bola ou quando você vai correr. Até na academia, por um tempo, ela teve que parar por causa da lesão, que era muito forte. Né? Então, eu falei, ó, você já está voltando aos poucos para a tua rotina. Isso que é positivo. E teve também um atleta meu que eu atendi há uns 2 anos atrás, do kart, que ele tinha, acho que uns 7, 8 anos na época, bem novinho. E é muito, assim, curioso, né? Como que eles lidam com a derrota. Que ele falou assim, eu fiz a pole, né, que é o primeiro lugar, e no outro dia eu não ganhei, e nem fiquei no pódio ali. E eu falei para ele assim, tá, eu falei para ele, mas tudo foi ruim nessa corrida? Ele falou, foi, eu não ganhei? Eu falei, o que que é positivo? Ele falou assim, o que que é legal se eu não ganhei? E eu falei para ele assim, vamos lá, eu falei, na tua primeira bateria, eu falei para ele assim, se teve problema no teu kart, mas você conseguiu superar, né? Você não desistiu. Então tem muito isso também. Às vezes, assim, desde não só crianças, mas adultos também, que falam, né? Mas o que que é positivo? Ou alguns jogam também, mas eu vou normalizar, eu perder? Não, não é normalizar. Mas olhar que nem tudo é ruim, que nem sempre o saldo é negativo. Alguma coisa teve de positivo, como você falou. Tem muitos atletas que falam, não, tá tudo bem se eu perder, né? Mas aí quando acontece, a gente vê que... não é tão bem assim. Exatamente, não é tão bem assim, né? Hoje a Amanda teve alguns casos também que mães me mandavam, mas ele tá assim, o que eu faço? E não sei o quê, ele tá chorando, ele tá, né? Então, assim, é uma coisa também que, infelizmente, no esporte a gente vai ter que olhar, né? Como na nossa vida. Eu sempre digo para meus atletas, tem dias que não vão estar bons, mas não é para sempre isso. Então, eu sempre falo para eles, principalmente nessa parte de lesão ou quando perde, não é para sempre. Isso não vai durar para sempre. É só uma fase. Né? Então, só uma fase, exato. Quando eu falo para as crianças, é igual a lua muda de fase. Né? Eu falei, então daqui a pouco também muda também. Então, ótima metáfora, inclusive. Eu gosto dessas metáforas. E uma coisa também clássica que eu uso, quem não usa, quiser usar, quem trabalha também com crianças e adolescentes, que eu falo. Quando você tira uma nota baixa na escola, você não vai desistir da escola, né? Você não vai falar para a diretora assim, eu não vou mais para a escola. Não volto mais. Não volto mais. Não, você vai ter que ir lá e o que você faz? É recuperação, a prof passa um trabalho, passa uma prova, você vai estudar mais, né? Eu falei, você vai recuperar a tua nota. Então, eu faço isso também com eles aqui, né? Com as crianças, de faltou esse pouquinho. Então, para você, será que no dia também não faltou esse pouquinho? Eles, tia, eu acho que sim. Então, é a gente também olhar muito para isso, né? O que eu senti? Então, uma coisa assim que me marcou também foi quando a minha professora na faculdade falou para mim que quando a pessoa chega e está naquela explosão de sentimentos, é porque ela sabe que ela tem que trabalhar com isso. E se ela fala pra gente, ela sabe que algum padrão tem que ser mudado, né? Então, e a gente sabe, né, amigo, que tudo na terapia é, digamos, um sintoma, né? Se eu não quero ir para terapia no dia para falar que, meu Deus, meu time perdeu, né, de 3-0, ou a gente tomou uma virada, ou na troca de faixas eu não fui bem, né? Ou no tênis também, tem um atleta também agora de tênis. No set não deu certo. Eu perdi, né? Então, assim, isso também o que é
essa esquiva de eu não lidar com isso? Por que eu estou guardando? Né? É uma coisa que eu sempre falo. A gente sente fome, a gente vai lá e a gente come. A gente sente sede, a gente vai lá e toma água, né? Toma alguma coisa. E por que não a gente olhar para as nossas emoções, né? Por que a gente tem que deixá-la guardada num cantinho? E assim, esse guardar no cantinho, você falou de metáfora, eu sempre uso a metáfora da mala. Sabe a metáfora quando a gente tá voltando de uma viagem, tenta enfiar tudo lá dentro, tenta fechar e nunca dá certo? É uma metáfora que faz muito sentido nesse sentido aí que você falou do guardar coisas. Mas me conta um pouquinho, como que a gente motiva depois de uma derrota? Como que pode se motivar? Olha, boa pergunta. Semana passada lidei bastante com isso de motivação, de resultados que não foram, né, o esperado. Sabe aquela semana que a gente sempre aparece aquela demanda, né? Aquela demanda que a gente sempre tem que olhar, né, com muito carinho, né, com muita, né, ali. Então, assim, o que eu trabalhei assim, né? O que a gente costuma trabalhar aqui? Assim, da gente fazer como se fosse uma linha do tempo. Eu gosto muito de trabalhar, né? De começar lá do começo. Quando você decidiu ir para esse campeonato, o que aconteceu ali? Né? E aí a gente vai circulando. Aí até uma dica para os PC, hein? Quem quiser usar, isso ajuda bastante. Pelo menos aqui comigo ajudou muito. Que você começou aqui, né? Você quis para esse campeonato, você treinou, durante esse torneio, você teve muitas coisas também que foram legais, como você ganhou um jogo difícil, né? Você teve um jogo fora de casa, você arrasou nesse jogo, né? Né? Tinha uma torcida que ficava ali em cima de você, mas você soube lidar bem com isso. Então a gente vai fazendo tudo isso, né? E eu mostro para essa pessoa, né, para o atleta, que não acaba ali, né? Que não acaba. Né? Eu falo, aqui encerra um ciclo, mas tem outros. Né? E eu pergunto para a pessoa, o que você quer fazer depois? Né? Aí tem o pessoal do futebol que fala para mim, tem um campeonato daqui um mês. E eu falo, como que tá a tua expectativa para esse campeonato? Tá ótima. Então vamos lá. Né? Então teve um atleta meu semana passada do futsal que ele falou, eu estava muito ansioso pela final, e realmente era aquela ansiedade, né? Eu quero ir para o final, só que eu não entrei. E aí tem isso também, né? Que assim eu falo que é uma dualidade. Se não entra e o time perde, meu Deus, aquilo eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Aí também, se o time ganha e a pessoa não entra, nossa, que ódio, né? Eu tinha que ter participado, eu não participei. Mas é como eu disse, você participou sim, só que no dia você não estava lá, mas você contribuiu para que teu time chegasse até a final, né? Então, a gente olhar para todo esse processo, essa linha do tempo e mostrar para a pessoa, né? Até para ali crianças e adolescentes, para eles entenderem, né? Que caminho que eu quero seguir agora, né? Então eu tenho uma competição daqui a um mês. Aí eu falo, vamos circular aqui, o que a gente quer levar? Essa questão da mala que você falou, eu gosto muito de usar da caixinha também, tanto para coisas ruins, né? E coisas boas. Então muda assim, o que nós vamos levar? Eu vou levar isso. Eu vou levar aquele set perfeito que eu fiz. Eu vou levar esse gol que eu fiz que ninguém estava esperando, ou um gol que eu fiz depois da minha volta, né? Que eu não senti dor, enfim, que eu voltei e joguei bem, né? Então vamos lá, vamos olhar para tudo isso, né? E eu pergunto também para a pessoa, não é uma pergunta clichê, mas que faz total diferença. Você não gosta do que você faz? Sim, eu gosto. Eu amo o que eu faço. Exatamente isso. Né? Eu amo o que eu faço. Você quer parar agora? Não, eu não quero. Né? Então, tem aquela coisa que eu sempre digo para os pais. Tem um momento da raiva, que é de momento, é momentâneo, né? Então, é a mesma coisa quando a gente não dá certo, uma coisa que a gente espera, mas é de momento que vai passar, que a pessoa vai falar, não, vamos lá, eu não quero desistir, foi da boca para fora, né? Eu só estava com raiva, né? Que eu falo, não, ele estava expressando o que ele estava sentindo, né? Então, uma coisa assim, principal, que eu digo que é o ponto-chave
Se a pessoa gosta do que ela faz, ela não vai desistir, né? Não vai ser um resultado ruim que vai fazer ela parar, né? Eu digo assim, no sistema que a gente fala, a gente vai juntar os caquinhos, a gente vai se construir e a gente vai fazer tudo que a gente tem que fazer de volta. O esporte não é só sobre ganhar e perder, né? É sobre gostar daquilo que está fazendo, sentir prazer e experienciar tudo que ele tem. O esporte, ele também fornece muitas coisas, para além da quadra. Eles vão conhecer muitas pessoas, vão conhecer países, vão conhecer locais. E eu acredito que focar nisso também é importante nesses momentos. Principalmente campeonatos importantíssimos, por exemplo, que não deu certo. Mas você focou nisso muito bem. Essa frustração, esse luto do desempenho é algo muito complexo de lidar. Mas a gente tá aqui para isso, né? Exatamente. Ana Paula, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que passa por um luto do desempenho, que tem uma derrota ou está numa fase ruim. Vamos lá, né? Então, como o Gabriel falou, né, para isso que a gente está aqui, né? Exatamente, nós estamos aqui para isso, para te ajudar. E é a gente pensar, né, que esse resultado é uma pequena parte, não é a gente inteiro, né? Foi só um dia ruim que aconteceu, né? Como eu falo para as crianças, é igual um sonho ruim que a gente tem. A gente vai levantar, a gente vai acordar, e a gente vai falar, não, aquilo não foi real, né? E é a mesma coisa também com esses momentos difíceis que a gente passa, né? Não define a gente. Então, meu time no campeonato teve uma virada. Aquela virada não é você, né? Foi só alguma coisa. E a gente sabe que esportes são detalhes também. Então, às vezes, falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas, né? É como eu falo, se a gente ama o que a gente faz, a gente vai aprender a lidar com isso, né? A gente vai aprender não, vamos lá, o que eu tenho que fazer de diferente? Então, quem sabe, né? Não é o momento agora de você mudar teu foco, de você mudar teu pensamento, de falar, opa, o que eu preciso fazer? Porque às vezes acontece algumas questões, né? Então, uma vez eu tive um atleta que falou assim, eu fiquei ansiosa a semana inteira antes de um jogo, né? De beach tênis. E aí ele falou assim, aí eu não sei, eu achei que a minha ansiedade ia passar, né? Então é a gente olhar para isso também, é a gente se permitir a olhar para as nossas emoções e falar, opa, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, né? Então é a gente sempre se permitir, a gente se olhar as nossas emoções, o que eu quero mudar. E eu falo uma coisa, isso tem alguns atletas nos ouvindo, que o primeiro passo, se você fala, não, eu vou procurar um psicólogo, né? Quero mudar meu pensamento, você já está no caminho certo, né, amigo? Quiser procurar nós aqui da Rede Nauru, vem com a gente que a gente vai te ajudar, né? A mudar esse pensamento, mas é isso, né? Falo para o atleta não desistir, se permita se sentir esse luto, essa raiva, essa tristeza, mas não faça que, assim, isso acabou aqui, isso é eu. Não, não é. Só foi um dia ruim e tá tudo bem, né? A gente tá aqui para ajudar e tá aqui para te ajudar a entender essas tuas emoções. Que mensagem maravilhosa. Obrigado, viu? Imagina. Mas então, gente, por hoje a gente está ficando por aqui. Lembrando que a Rede Nauru fornece o NauruCast de forma gratuita para todos que têm interesse na área da psicologia esportiva. E a gente procura sempre educar, tanto recém-formados quanto atletas, para que isso possa ajudar você na sua jornada. Lembra também de seguir a gente nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto na Rede Nauru, no Instagram, mas também seguir a Ana Paula. Qual que é o seu arroba, Ana Paula? @psianamarshall. Podem me seguirem quem quiser e a gente vai trocando uma ideia. Então, @psianamarshall, @psiredinauru e também o meu arroba, que é gabrielrodrigues.psi. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.